Olá pessoal, voltamos aqui para continuar a segunda parte, tá? Não tem jeito aqui, tá? Vai ter interferência externa aqui, mas não tem jeito, tá? Mas a gente vai continuar aqui, espero que vocês estejam aí prestando atenção no estudo que a gente estamos fazendo, tá? Porque não podemos parar, tá, pessoal? O mundo caminha como ele tá aí, tá? Tá surtado aí, todo mundo surtando aí, tá? Mas a gente tem que caminhar. A gente tem que fazer o nosso trabalho, tá? Espiritual, tá? Não podemos parar, tá, pessoal? Por causa de pessoas aí, de comportamento, não podemos parar, tá? Então, o que é que o tema de hoje que a gente está falando? O que é o chamado espiritual? Então, o que é que a gente viu que é esse chamado, pessoal? Que a maioria das tradições religiosas, espiritualista fala. Ele fala que é um sentimento, então, é uma energia, tá? Que sentimento é energia, a gente sabe disso, tá? Que estuda isso. Que a consciência da pessoa, né? É um sentimento de que a alma está sentindo o sinal. É um sinal aquela energia está dando para que a alma se alinhe com o seu propósito maior. Então, é isso que eles falam que é o chamado, tá? Chamado para você desperta para entrar para o despertar espiritual, tá? Que a gente viu que é quando a consciência percebe e vê o mundo diferente. Então, ela percebe tanto o mundo quanto a sua própria vida, tá? Diferentemente. Então, aí a gente falou aqui vários sinais, não foi? Que é sonho vívido, sincronicidade, sentimento de inquietação, vontade de mudar e crescer espiritualmente, cheiro estranho, sentir que está no caminho errado, sentir que algo está chamando e não tem ninguém. Então, todas essas sensações, a maioria das pessoas que estão sendo chamadas sente, tá, pessoal? Então, Carl Jung também, ele trouxe essa ideia do despertar, né? Do chamado espiritual para o Ocidente. A gente viu isso na primeira parte. Que ele fala que esse processo, ele fala na psicanálise deles, né? Que é o retorno ao self original. Então, é o retorno que a alma vai retornar para a originalidade dele, tá? Porque esse nosso self, o self falso aqui que a gente construiu, é para a gente viver aqui nessa realidade aqui, tá? Aí a gente viu também que para você explorar o chamado, você tem que estudar, manter a independência espiritual, buscar ajuda das pessoas que estão ensinando coisa espiritual, não ter medo de tentar coisa nova, tá? Não tenha medo. Aí ele fala que a palavra chamado tem origem no latim. Não foi isso que a gente viu? Que significa bradar, clamar, fazer ruído. Então, quem é que está bradando, quem é que está fazendo ruído para que você perceba esse bradar dele? É a espiritualidade, para que você desperte, acorde do sono e comece a entrar no chamado da sua alma. É o que Carl Jung está falando para você se retornar à alma, o self, retornar ao estado original. Não esse estado de ego, que não é o nosso ser original. Ah, pessoal? É isso que Carl Jung está falando lá. Tá? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala é quando a gente ouve uma voz dentro da gente, né? Que enxergamos o mundo de forma diferente e como nos comportamos diferente. Ele fala, não existe hora
não existe hora e lugar certo para acontecer isso. O chamado normalmente surge na hora que a gente está no momento de crise, perda, dificuldade financeira, ou então quando a gente simplesmente não tem esses problemas, mas a gente está sentindo a sensação de que está faltando algo. Então, é o vazio existencial. Então, é aquele que a pessoa está entrando naquilo, nada aqui está me satisfazendo. Ela está dizendo, algo está me faltando. O que é? O que é que está me faltando? Então, é nesses momentos que a espiritualidade chega, tá? E vocês, nesses momentos, vocês atendem o chamado. Aí ele fala, é uma espécie de despertar. Então, ele fala que é uma espécie de despertar, né? Em que somos convidados a deixar a inércia do lado para perseguir o nosso objetivo e transformá-lo em realidade. Então, a gente vai deixar sair de uma frequência, né? Entrar em outra, tá, pessoal? Você tá ouvindo aí, né, pessoal? Mas você tá vendo aí, ó, não vai parar, tá? Eu disse a vocês que não vai parar essas pessoas, tá? Não tem como parar, tá? Então, é isso que acontece, tá? No despertar espiritual. Aí ele fala, essa experiência tem de ser um tanto caótica no início. Então, no início, quando você não está entendendo as coisas, a coisa está caótica mesmo. Tá difícil, tá perturbada, é coisa de maluco mesmo, tá? Mas com o passar do tempo, você vai começar a entender, tá? Ele fala, afinal, toda mudança provoca uma sensação de desconforto e obriga rapidamente a adaptação diante da nova realidade que se apresenta, mas ao mesmo tempo em que nos sentimos um tanto perdido, também experimentamos a sensação de tranquilidade, paz interior inexplicável, tá? Então, mesmo na confusão, mesmo aqui na zoada, tá? A gente sente uma paz, uma tranquilidade, tá, pessoal? Não tem jeito. Por isso, se a espiritualidade não entra na minha vida, pessoal, nessa realidade aqui, o que é que seria de mim, pessoal? Eu estaria louco aqui, tá? Já perdido o juízo. Como tem muitos já perderam o juízo aí, tá? Por isso que a espiritualidade chega nesses momentos de dificuldade, tá, pessoal? A espiritualidade chega nesse momento, tá? É na hora da confusão mesmo que sente. Então, a gente viu também que ele fala que é um sentimento confuso, né? Mas faz parte do processo, faz parte desse nosso engenhoso processo. Então, faz parte. Então, aceitar nosso chamado nos faz perceber nossa vida, somos criador e criatura. Então, aceite o chamado. Então, não tem uma palavra que as pessoas falam, aceita que dói menos. Né? Então, quando você aceita, alivia mais aquele, porque você não está lutando contra esse chamado, tá? O negócio é que você ficar lutando contra esse chamado, aí vai ter uma bastante dificuldade para você. Não lute, tá? Aceite. Faz parte do processo a gente passar por isso, tudo isso, tá? Então, faz parte. Aí, o que é que ele fala mais? Ao trilharmos o caminho traçado, isso pode causar medo, o que é natural, mas vencer esse medo desconhecido, enfrentar o obstáculo que aparece ao longo desse caminho, mas que é preciso e é fundamental. Então, a gente parou aqui, não foi, pessoal? Então, a gente vai poder continuar daqui, tá? Não vai parar, pessoal. Não adianta, tá? Aí não vai parar. Essas pessoas aí estão assim, tá?
estão em outra frequência aí, em outra pessoa, não vai parar, tá? Não adianta. Então, presta atenção aqui no que eu estou falando, tá? Então, é fundamental para o processo da nossa consciência isso, tá, pessoal? Aí ele fala, aceitar e entender o seu chamado pode provocar em si alguns problemas na sua vida. Mas isso costuma acontecer quando decidimos deixar de lado a nossa versão passiva e nos levantamos para perseguir o que nos fala ao coração. Então, pessoal, aceitar e entender esse chamado pode provocar em si alguns problemas na vida. Então, por isso que a gente tem que aceitar e tem que ir entrando na frequência. Aceitar como é o novo comportamento, o novo pensamento que você vai ter daqui para frente, para esses problemas serem sanados. Quando você entrar na frequência verdadeira da espiritualidade, aquilo começa a sanar na sua vida, tá? Porque às vezes aquela situação está apertando, é para você entrar mesmo na espiritualidade, no chamado, tá? Porque se não apertar o seu fecho, tá, pessoal? Você não vem. Você fica aí iludido pela Matrix, você não vem. Então, por isso que tem que apertar, tá? Aí ele fala, para a gente deixar de lado a nossa versão passiva, então, a nossa versão que a gente criou aqui é o nosso ego, né? E nos levantamos para perseguir o que fala o nosso coração. Então, você vai agora escutar a voz do coração, que eu já falei aqui no vídeo, que é a intuição espiritual. Você vai escutar essa voz, essa intuição, que vai guiar você aqui, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Tá? Você tem que seguir isso aí, tá, pessoal? Não tem o que fazer, tá? Quem é chamado para esse chamado espiritual, tá? Você tem que perseguir o que diz o seu coração. Aí ele fala também, o que realmente existe no seu interior. Então você tem que ver isso, o que realmente existe no seu. Qual é o verdadeiro propósito da sua vida? Então, qual é o seu verdadeiro propósito da sua vida? O chamado nos mostra que é a hora de encarar a realidade e encontrar a sua verdade. Então, você tem que encontrar essa sua verdade. Esse seu chamado é para que você encontre a sua verdade, que é o seu propósito do que você veio fazer aqui. Você não ficar igual aqui, muitos aí, igual a barata tonta aí, não sabe o que está fazendo aqui, está bagunçando aqui, está perturbando essa realidade, e aí depois, quando deixar o corpo, ainda quer ir para o céu, tá? Pergunta aí a todo mundo aí. Pergunta se todo mundo, eu quero ir para o céu, irmão Samuel. Ah, todo mundo quer ir. É por isso que tem uma música, Manuel foi pro céu, né? Samuel foi pro céu, será? Todo mundo quer ir. Mas a bagunceira tá fazendo aí, ó, tá? É isso que as pessoas estão aí, pessoal, pensando, tá? A maioria, tá? Isso é um pensamento da maioria, não de algumas pessoas. Mas a maioria tá pensando assim, tá? Tá aqui, não sabe o que tá fazendo, tá bagunçando, tá fazendo cada coisa aqui nessa realidade que só Jesus na vida dessa pessoa, tá? Tá aí, até deixar o corpinho dela lindo que Deus deu a ela, tá? Aí o que mais? Muitas pessoas se sentem um tanto confusas sobre como começar a compreender o chamado. Então, quando você está no início, você não começa a compreender, é difícil você entender esse chamado espiritual. Tá, pessoal? Difícil, você começa... Nossa, o que é isso? O que é que está acontecendo? Até você se aprumar. Então, tem que buscar ajuda, estudar espiritualmente, estudar sobre coisas espirituais. Mas de uma forma
não apegado a um grupo religioso. A maioria, alguns, entra em um grupo religioso, pessoal, que às vezes até trava esse chamado, trava a espiritualidade nesses grupos religiosos. Eu estou falando todos, não é só evangélico não, tá? É todos os grupos. Então, a maioria das pessoas sente esse chamado, esse sinal, esse sentimento, que é uma energia, e ela não sabe, então ela vai buscar. E você sabe que a maioria dos, como é que se diz? Coisas espirituais estão nesses grupos aí espirituais. Eles estão de posse desses conhecimentos espirituais. Então, a maioria aí as pessoas vão procurar e a maioria são presas lá nesses grupos religiosos e não trabalha nem a espiritualidade dela, não trabalha o chamado dela. Então, tem pessoas que estão assim. Em muitos grupos aí eu conheço. Mas está sentindo o sintoma do chamado espiritual. Mas estão presas, porque chegaram nesses grupos aí que é preparado pela Matrix. Quem está estudando aqui comigo sabe disso. É um banquete aí preparado para a Matrix, para que você não desenvolva, não ache o seu propósito de vida e você fique perdido aí nesses grupos religiosos. E a maioria estão assim. E tem gente até que está morrendo espiritualmente nesses grupos religiosos. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas está acontecendo, tá? A maioria do que vieram para aqui para o meu canal estava assim. Tinha gente que já estava quase morrendo. Eu tive que dar ressuscitar essa pessoa. Ressuscitar para não morrer espiritualmente, tá? A pessoa tava morrendo. Tava perdendo a fé, a vontade de viver, tá? Teve pessoas que chegaram aqui com a cabeça totalmente confusa. Então, chegou todo tipo de pessoas aqui no meu canal, tá? E graças à sabedoria da espiritualidade aqui, eu fui explicando as coisas e elas estão agora, se aprumaram Ela sabe agora o que é espiritualidade. Ela sabe o que é essa religiosidade aí preparada. Ela sabe de tudo isso agora, tá? Por isso que eu aconselho vocês continuar o processo aqui do nosso estudo aqui da espiritualidade, tá? Para vocês crescerem e conhecerem qual é o seu propósito aqui, tá? E prosseguir a sua vida, até você deixar aqui o seu corpinho lindo e seguir a sua vida espiritual. Aí ele fala, existe um caminho certo, então, existe um caminho certo para essas consciências que estão sendo chamadas para a espiritualidade, que o caminho certo é Cristo, tá? Por isso precisamos abrir os olhos. Então, que olho tem que ser aberto, pessoal? Qual é o olho que tem que ser aberto? Você entende? O espiritual está falando que é o terceiro olho, é a visão espiritual, tá? Mas que olho que tem que ser aberto? Será que a Bíblia fala? A Bíblia fala. Daqui a pouco eu vou mostrar. Aí ele fala, abrir os olhos para enxergar com mais clareza o mundo. Então, enxergar o mundo com mais clareza, a sua volta e o mundo que existe dentro de você. Então, olha o que esse olho vai fazer, pessoal. Ele não vai enxergar só esse mundo aqui. Ele vai enxergar o mundo que existe dentro de nós. Então, a gente reparar nossas emoções, nosso comportamento, o que a gente está pensando, qual é o nosso desejo. Então, quando você abre o o despertar espiritual, você abre esse olho para enxergar não como só o mundo está sendo levado, mas também enxergar o mundo interior, que é o mundo da sua consciência, tá? Aí ele fala, aqui vão 5 dicas para ajudar a entender melhor esse processo, que reúne aprendizado e muito amor.
Então, esse processo do chamado espiritual, do despertar da nossa consciência, do abrir a visão do terceiro olho, tá? Que é o abrir os olhos espiritual da nossa alma, é um caminho de aprendizagem e de amor. Então, vai ter amor na jogada, tá? O amor de Deus aí, tá? Sem esse amor, nada aconteceria, tá? Como a Bíblia diz, né? Então, ele fala, primeiro, qual é a dica que ele fala? Primeiro, observe o mundo. Então, observe como as pessoas estão se comportando aqui. Se está de acordo com o que Cristo, a espiritualidade, quer que essas pessoas se comportem. Até os religiosos não estão de acordo com a frequência de Cristo. Foi o que eu falei ontem, né? No vídeo que eu falei da renúncia espiritual, tá? Nem todo mundo está na frequência, mesmo em um grupo religioso. Então, observe o mundo, observe tudo. Observe seu interior. Então, segundo, observe o seu interior. Você tem que observar o que é que você está pensando, qual é a energia que está sendo produzida, qual é o sentimento, qual é a emoção. Repare isso em você. Preste atenção ao que você sente. Então, preste atenção que cada situação que você passa, o que é que você sentiu naquele momento. Isso é importante, pessoal, porque vai dando dica para você encontrar o seu propósito. Porque a pessoa encontra o propósito é quando ela se sente feliz, tá? É naquele trabalho onde ela está tá atingindo a alma dela, ela está repleta de alegria, está completando ela por inteiro, tá? Ela está fazendo um trabalho físico aqui, mas que está completando ela como inteiro, tá? Ele fala, terceiro, preste atenção ao que sente, né? Quarto, não se deixe envolver pelo sentimento, se deixe envolver pelos sentimentos bons. Então, permita que esse sentimento comece a penetrar no seu ser, tá? Porque tem gente que se fecha, tá, pessoal? Tem gente que tem trauma. Quando vê um sentimento bom, ela acha que não deve ser feliz, tá? Tem gente que tem pensamento assim errôneo, pessoal. Não, a minha vida é assim mesmo. Eu não quando vem um sentimento bom, uma coisa boa, ela rejeita, pessoal. Então, deixe se envolver. Não endureça o coração. Deixe se envolver por esse sentimento bom, porque ele vai fazer com que você encontre o seu propósito de vida. Se você tranca, você não quer sentir, e não vai encontrar assim, tá? Ainda vai ficar sofrendo, tá? Aí ele fala, quinto, entenda qual é o seu chamado. Então, comece a querer compreender, entender qual é o meu chamado aqui. Porque o chamado tem a ver com o propósito da sua alma, que é o propósito maior da sua alma, propósito de vida. De vida de quem? Da vida da consciência, da alma. Não é essa vida aqui falsa do ego, não, tá? Que você está vivendo, tá, pessoal? E que a maioria estão nessa frequência. É preciso o quê? Despertar. Então, é o meu trabalho aqui. Chamar a atenção, bradar, para despertar sua consciência para a espiritualidade, para o seu chamado. Então, estou aqui bradando. A espiritualidade está usando aí, muitos estão me usando, bradando, está chamando a atenção da sua consciência. Tá? Para você entrar nesse propósito, nesse chamado, né? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre o chamado espiritual? Agora eu quero ver os evangélicos. Será que a Bíblia está chamando... eles não entendem o que está falando ali, tá? Ele entende que é chamando ele para a igreja, para essas igrejas. É isso que essas pessoas entendem, tá? Ele entende assim na Bíblia ali. Mas a Bíblia fala do chamado espiritual. Vamos ler aqui, 1 Coríntios 1, 26. Irmão,
pense no que vocês era quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Então, quem é que Deus está chamando? Está chamando mais aquelas pessoas humildes, pobres. Vocês não vieram desse berço aí de ouro aí, tal. Então, a espiritualidade está chamando pessoas também que nasceram em uma situação mais... Está chamando. Mas a maioria, né? É por isso que o Paulo está falando, irmão, pense no que vocês eram quando foram chamados. Como é que vocês eram? Pouco era sábio, segundo o padrão desse mundo. Então, não tinha instrução nenhuma segundo o padrão desse mundo. Pouco era poderoso. Então, a maioria não era poderoso, não tinha nenhum cargo aí poderoso. Pouco era nobre de nascimento. Então, poucos eram. Então, mas foi chamado para esse compromisso, para esse chamado espiritual da alma dele, para ele fazer o propósito dele, tá? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Efésios 1:18. Ora, também para que os olhos do coração de vocês... Então, o apóstolo Paulo está falando, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Aqui, ó, pessoal, é isso que os evangélicos não entendem, tá? Eu até já li esse versículo aqui, expliquei, tá? A irmã ficou assim, nossa, como é que eu nunca enxerguei isso na Bíblia? Se não tem a direcionamento das pessoas, você não enxerga. Mas olha o que ele fala, oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Então, você já viu o coração ter olho, pessoal? Seu coração tem olho? Tem? Você entende, pessoal? Se a gente não tem a direção da espiritualidade, não entende aquele versículo. E muitos pastores pregavam isso e não entendiam. Por quê? Ele está falando para abrir o terceiro olho, a visão espiritual. Então, Paulo estava orando pelos irmãos para abrir o terceiro olho, que é a visão espiritual da alma dos irmãos. Para quê? Para que seja iluminado. Então, você tenha um entendimento. A iluminação é o entendimento. Para quê? A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele vos chamou. Então, para a qual Deus chamou você. Então, o apóstolo Paulo estava orando pelos irmãos para abrir o terceiro olho, a visão espiritual daqueles irmãos, para eles entender o chamado dele. Porque tem pessoas que vêm para o chamado e, mas o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu estou fazendo aqui, irmão Samuel? O que é que eu tenho que fazer? Não, você tem que, eu vou orar, interceder por você, mas é você que tem que descobrir. Então, o apóstolo Paulo estava orando para que abrisse o entendimento dele espiritual, tá? O entendimento, abrisse o terceiro olho da alma dele, porque coração não tem olho. Então, foi colocado aqui coração, mas é a alma da pessoa, tá? Aí ele fala, para o qual ele chamou a riqueza da glória e herança dele no santo. Então, ele chamou você para essa glória e para receber uma herança. O seu chamado é para isso, tá, pessoal? Então, a Bíblia fala de terceiro olho para dar a iluminação do entendimento e fala do chamado espiritual dessa alma, desses irmãos. Então, Paulo estava falando isso, ó, eu estou orando para que abra aí para vocês entenderem, porque tem muito ainda perdido aí. Vocês vieram atender o chamado, mas ainda está faltando entendimento. Então, iluminação para você entender o que você veio fazer. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Aí o que mais? Efésios 4:1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhe que viva de maneira digna da vocação que receberam. Então,
A gente vem para esse chamado, que é a vocação que a gente tem. Então, a gente agora vai ter que viver de acordo com como a espiritualidade quer, de uma forma digna do chamado da vocação, da nossa vocação. A gente não vem para a espiritualidade e agora vou bagunçar, agora eu estou liberto, estou livre, vamos bagunçar, Samuel. É isso aí. É assim, pessoal? É assim que a gente tem que fazer? Coloca aí nos comentários, é assim que a gente tem que fazer ou não? Porque tem alguns fazendo essa bagunça aí, até no meio do espiritual, fazendo a bagunça e é assim, e está dizendo que é assim. Não é assim, tá? Existe uma maneira digna da vocação que a gente receber. Então, Filipenses 3,14, né? O que é que ele fala lá? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, ele diz que prossegue para o alvo a fim de ganhar o prêmio. Então, a gente vai ganhar o prêmio, vai ser coroado. Mas você tem que atender o chamado celestial, que é esse chamado espiritual, tá? Chamado celestial de Deus. Então, a gente, sua consciência, tem que atender isso, que vem através de Cristo Jesus. Esse chamado. Cristo vai estar batendo a sua porta do coração. Não endureça, pessoal. Não faça isso, pessoal, tá? Enquanto você não é chamado, tá tudo certo. Mas quando você está sendo chamado, é para você entrar para a verdadeira igreja de Deus, para que você se torne um servo de Deus e faça aquilo que está na sua alma, que é o seu propósito maior, tá? Aí o que é que ele fala mais? 1 Tessalonicenses 2, versículo 12. Exortamos, exortado, consolado e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Então, quem chamou foi Deus, tá? E esse chamado vem através de Cristo Jesus, tá? Então, para que você viva de maneira digna, você não pode agora viver de qualquer maneira, pessoal. Ontem eu até falei sobre as renúncias, né? O vídeo aí, tá? Agradecer a você pela audiência, pela visualização, tá? Pelos comentários aí, pelas coisas que vocês assistiram aí, tá? Tem muito assistindo na Cocó, mas eu vou agradecer também esses que estão assistindo aí escondido aí, tá? Meus vídeos. Obrigado, até vocês eu agradeço, tá? Por vocês assistirem escondido, tá? Aí ele fala, para que vocês vivam de maneira digna de Deus. Então, uma maneira digna de acordo com como Deus quer, de acordo com a frequência da espiritualidade, que chamou para o seu reino. Então, foi ele que chamou você para você viver dessa maneira. Tá? Ah, o que mais? 2 Tessalonicenses, então, falei 1 Tessalonicenses, agora é 2, tá? Não confunda. 2 Tessalonicenses 2, versículo 14. O que é que ele fala aqui? Ele fala, ele o chamou. Quem é ele? Quem é ele que chamou? Ele vos chamou. Então, Deus, né? Deus chamou. Para isso, por meio de nosso evangelho. Então, Paulo está dizendo aqui para os colossenses que ele chamou, então ele chamou você por meio do nosso evangelho. Então, por meio da pregação que ele estava falando do evangelho, a fim de que tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para você tomar posse da sua posição, da glória, da vocação que Cristo tem para você. Tome posse disso. Então, o chamado, Deus está chamando você para você tomar posse da sua posição de filho de Deus. Porque você não está vivendo ainda como filho. Então, você precisa ser chamado, orientado, você precisa ser trabalhado, tudo isso na sua alma, para você tomar posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, tá?
Então, Paulo estava falando para aqueles irmãos que Deus chamou ele por meio do evangelho que ele estava pregando, tá? Então, tem muitos que veio aqui por meio do trabalho que eu estou fazendo da espiritualidade, né? Que é o evangelho, tá? Muitos despertaram a consciência. Então, vocês foram chamados. Agora, viva de maneira digna do Senhor. Viva na maneira que a espiritualidade quer. Não como você quer. Mas tem uns que ainda tem o queixão duro, né? Como diz o queixo, a cerviz dura, tem um coração duro, não quer atender o chamado, quer viver de acordo como ela quer, tá? E a gente está esperando, a espiritualidade está esperando você, tá? Aí o que é que ele fala mais? 2 Timóteo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com a santa convocação, não em virtude da nossa obra, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, desde os tempos eternos, a graça que é Cristo foi dada para a nossa consciência se conectar a esse Deus, a essa espiritualidade. Então, ele salvou a gente e nos chamou para a sua santa convocação. Então, o chamado espiritual é uma santa convocação. E não é uma virtude das obras. Então, não é uma virtude de que você está fazendo nada. Você pode estar até na bagaceira aí, tá? Tem gente aí que está na bagaceira e a espiritualidade está chamando. Tira ele do corpo, faz qualquer coisa, acontece um EQM. E depois, quando ele volta, ele já volta mudado, tá? Já volta uma pessoa já preparada espiritualmente, entende? Por causa da sua própria determinação e graça. Então, é por causa da determinação e graça do nosso Senhor Jesus Cristo que a gente alcançou essa frequência do chamado de Deus, tá? Para entrar em comunhão com Ele, para a espiritualidade trabalhar na nossa vida e a gente poder entrar naquele propósito que a gente é um filho de Deus, tá? Aí, o que mais? Hebreus 3, 1. Vamos ler. Portanto, santos irmãos, então, você é santos, né? Separado, santo, participante do chamado celestial. Então, você que é santo, é separado, é irmão, você é participante desse chamado celestial. Fixe, então, você foi chamado para esse chamado celestial. Então, fixe seu pensamento em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Então, pessoal, eu já disse aqui uma vez, sem Cristo não existe espiritualidade. Porque ele é o apóstolo. Ele é o nosso apóstolo, tá? Então a gente tem que fixar nosso pensamento em quem? Em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote. Então, por que ele é o sumo sacerdote, pessoal? É que ele vai levar lá para o lugar santíssimo. Não era isso que o sacerdote lá de Israel levava o pecado do povo, levava a adoração a Deus? Então, é por isso que ele é o sumo, que ele vai levar, interceder por a gente, vai levar a gente até Deus. Entende? Aí eu perguntei aqui, né? No vídeo eu perguntei aonde era o santo dos santos, né? Porque aonde era o santo dos santos e quem é que entrava lá? Eu perguntei isso aqui para os pastores que estão assistindo aí, mas nenhum respondeu, tá? Eu pensava que ele ia responder. Eles são muito sábios, né? Eu pensei que ele ia responder essas perguntas. Então, fixe seu pensamento em Jesus, que é apóstolo e sumo sacerdote. Então, esse é o verdadeiro apóstolo, é Cristo, que confessamos. Então, que você confessou a Ele, que você acredita em Cristo, você confessou a Cristo, tá? Aí ele fala, 2 Pedro 1,10. Portanto, irmão, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado
e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então, olha o que Pedro tá reiterando o que o apóstolo Paulo está falando. Então, está na mesma frequência. Isso demonstra que a visão está na mesma frequência. Então, está falando do chamado. Pedro também. Então, portanto, irmão, empenhe-se. Então, se esforce, né? Trabalhe aí a espiritualidade, empenhe-se ainda mais em consolidar o seu chamado. Então, como é que você vai consolidar o seu chamado? É você entrando e trabalhando a espiritualidade, é fazendo aquilo que a espiritualidade quer. E a eleição de vocês, pois, então, vocês foram eleitos para se tornarem filhos de Deus, né? Se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então, jamais vocês vão errar. O que mais, pessoal? Mateus 22, 14. Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Então, é isso, tá? Às vezes a pessoa é chamada, mas chega, ela quer agir da forma dela. O escolhido é aquele que entra na frequência, tá? Você às vezes até foi chamado pela espiritualidade, mas você quer continuar com a sua maneira, e não é assim. A espiritualidade tem um modelo que você tem que seguir aquele modelo ali, tá? E aí o que é que acontece? É por isso que tem muitos aí no meio espiritualista que já se desviaram da espiritualidade. A espiritualidade já deixou ele, tá? Não entendeu o chamado. Então, muitos são chamados, mas são poucos que vai ser escolhido para o trabalho da espiritualidade. Aí ele fala, 1 Coríntios 7, 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Então, se você foi chamado, tem uma vocação, permaneça naquilo que você foi chamado. Não saia disso. Não saia da frequência. Principalmente de fazer o bem, de não seguir a maneira moral e ética. Não saia dessa frequência. Se você sai, a espiritualidade vai deixar você e você vai estar aí fazendo só coisa do seu desejo. E vai quebrar a cara, vai bater a cara na parede. É bom que bata a cara na parede para você acordar se acordar para a verdadeira espiritualidade, tá? Aí o que mais, pessoal? Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei profeta a nações. Então, você vê aqui Jeremias, era um profeta, ele era novo lá, né? Era novinho. Ele estava com medo de atender o chamado dele, ele era profeta, né? Você viu que Deus falando aqui para ele que já designou antes dele nascer para ele ser profeta. E ele estava com medo de ir para a cidade, porque aquela cidade tinha muitos homens maus, tá? Muitos homens maus, que ele ficou com medo de ir lá falar do Senhor, da espiritualidade. Eu vou falar não, Senhor. Eles são homens muito maus lá, vai. E aí o que é que aconteceu? Ele não estava atendendo o chamado dele. O que é que a espiritualidade, o Senhor fez? Arrancou ele do corpo, e aí levou para o mundo espiritual e falou lá com ele. Olha, Jeremias, antes de você se formar aí no ventre da sua mãe, né? Eu escolhi você. Escolhi para você fazer isso. Então, estava alertando, acordando ele para a função dele, tá? A função dele aqui da espiritualidade. Antes de você nascer, eu já separei você e designei profeta às nações. Ele disse, esse daqui, quando nascer lá, vai pregar, vai sair pelas nações. Eu já designei isso para você. Agora você não quer ir lá fazer. Eu estou fazendo para você ir lá
e você não quer ir, você está com medo. Então, às vezes é preciso a espiritualidade arrancar o cara fora do corpo, acontecer o EQM, acontecer, para falar isso para a pessoa, pessoal. Porque a pessoa não está entendendo o chamado dela, tá? Então, foi isso que Deus fez com Jeremias, tá? Aí o que mais? 1 Pedro 5:10. O Deus de toda graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, o restaurará e confirmará, os fortalecerá e porá sobre firme alicerce. Então, Pedro fala aqui em 5:10, né? O Deus de toda a graça, então, o Deus que é do nosso Senhor Jesus Cristo, de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna. Então, foi ele que chamou. Ele chamou como? Em Cristo Jesus. Então, é através de Cristo que Deus chama você para a verdade. Por isso que não existe, pessoal, espiritualidade sem Cristo. Não existe. Você não atende o chamado sem Cristo. Tá? Tá fora aí, a sua espiritualidade aí tá fora, se não tem o centro da sua espiritualidade não for Cristo. Você tá fora. E tem muitos aí espirituais que estão fora da frequência mesmo crística. Então, da frequência crística. Porque Deus só chama através do Filho dele, da frequência crística. Deus chama a sua consciência. Tá? Aí ele fala, depois de terem sofrido, então, depois de você ter sofrido um pouquinho de tempo, restaurará e confirmará você, tá? O fortalecerá e porá sobre firme alicerce. Então, vai colocar você em uma situação mais tranquila. Porque no início do chamado é dificultoso mesmo, tá, pessoal? A gente passa por uma tribulaçãozinha, tá? Pelo desertozinho, passa pela uma situação, mas depois vai confirmar que você é filho de Deus, que vai pôr você em situações melhores, tá? Ah, o que mais? Efésios 4:4. Há um só Deus e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Então, pessoal, olha o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Por que existe agora várias igrejas, vários grupos, pessoal? Por que, pessoal? Aqui não vai parar não, tá, pessoal? Eu falei que essa aqui não vai parar, tá? A gente vai continuar, não presta atenção lá no que eles estão chamando a atenção. Presta atenção no que eu estou falando aqui, porque eles vão continuar aí, tá? Aí, é isso aí mesmo, é essa frequência aí, acabou. Aí, então, o que é que Paulo fala aqui lá em Efésios 4:4? 4:4. O que é que ele fala lá, pessoal? Ele fala, há um só corpo. Então, o que é o corpo, pessoal? O corpo de Cristo é a igreja espiritual. Então, já existe a igreja, só existe uma. Há um só. Há um só Espírito. Então, há um só Espírito que vai guiar essas pessoas que são chamadas para a igreja. Só existe um, não tem outro. Se for outro, é espírito aí contrário, tá? Então, só existe um espírito, né? Que é um só pensamento, né? Só existe um corpo, só uma igreja. Mas por que agora tem tanta igreja, irmão Samuel? Porque não entende. Cada um tá abrindo aí os seus grupinhos, sua igreja. Por isso que eu não coloco aqui nome de igreja, não coloco nome de grupo nenhum, não coloco nada aqui. Se você tá vendo só no meu canal, o meu nome, tá? Porque a igreja já existe. Eu vou criar a igreja que já existe, uma igreja. Que esses pastores estão fazendo tudo fora da espiritualidade, tá? Porque são guiados aí pelo príncipe desse mundo para criar essas religiões
para vocês não encontrar o seu verdadeiro chamado. É por isso que tem muitos aí estagnados na sua fé aí, em vários grupos desses. Tá? É por isso, porque não entende. Então, ele diz que há só um corpo, um só espírito, como também vocês foram chamados em uma só esperança. Então, existe só uma esperança que você foi chamado, da vossa vocação. Não tem mais, pessoal, tá? Quem tá fazendo aí outras coisas tá fora da espiritualidade. Você tem que entrar na igreja espiritual. Você tem que seguir as coisas que Cristo quer, que é o cabeça dessa igreja. Porque só existe um espírito. Então, existe só um pensamento que vai guiar essa igreja. Agora, olha quanta confusão aí, mental aí, dessas igrejas estão fazendo aí com as pessoas. Por isso que chegaram aqui no meu canal, muitos perturbados mentalmente, né? Por isso, tá? Nossa, foi difícil, mas graças à espiritualidade comecei a explicar as coisas, tá? E as pessoas agora estão melhores, tá? Por causa disso aqui, ó. Como é que há só... E ele lê a Bíblia. Há só um corpo, há só um espírito, há só... Mas por que existe um bocado? Eles sabem aí. Entende, pessoal? Estão errando porque querem. Porque tem instrução, né, dos apóstolos, principalmente de Paulo, né? Aí ele fala, Romanos 8, 28, aí, ó, Paulo de novo. Ele fala, e sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados por seu propósito, então, por seu decreto. Então, todo aquele que foi chamado, tá, pessoal? Todas as coisas vai cooperar para o bem dele. Então, todas as coisas é o quê? Até as coisas ruins, irmão. Até as coisas ruins. Não, nossa, irmão, coisa ruim eu não quero, não, não, não. Não é assim, pessoal. Entende? Então, então, se você for chamado, todas as coisas vai contribuir para quem? Justamente para a sua consciência crescer. Para que justamente para o bem daquele que ama a Deus. Por quê? Você ama a Deus, pessoal. Você quer conhecer quem é Deus. Quem é esse que me criou? Quem é esse que me fez aqui? Quem é esse que fez essa realidade aonde eu estou? Você quer conhecer esse Deus. Você ama esse Deus. Sua alma ama, anseia por ele, né? Como o salmista fala, a minha alma anseia por ti, Senhor. Né? Tem até uma música aí que os evangelhos, né? A minha alma anseia por ti, Senhor. A minha alma anseia por ti, Senhor. Né? Não fala aí? Os evangélicos cantam. Então, porque a sua alma, então você ama. Então, Deus chamou você para você entrar na frequência dele. Tá? Para o chamado, para o decreto dele que ele decretou para você, para a sua alma, tá? Aí o que mais, pessoal? João 15, 16. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vós outro, e vos designei para que vade e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, Cristo estava falando ali para os discípulos, né? Ele ainda não era nem apóstolo ainda. Estava chamando assim, olha, você está pensando que foi você que me escolheu? Não. Eu escolhi a vós. Então, quem escolheu foi Cristo. Cristo escolheu cada um dos seus discípulos ali. Para quê, pessoal? Ele chamou, então, existe um chamado que Deus, Cristo chama a gente para a gente entrar nessa igreja, na única igreja para a gente dar o fruto. Então, escolhi você para que você, e designei para que vade e dê o fruto.
e o vosso fruto permaneça. Tá? Você começa então. Tem muitos que a vez foi chamado para a espiritualidade, começa a dar o fruto bom, tá? Começa a fluir a espiritualidade através da vida dele. Ele começa a dar o fruto bom, mas daqui a pouco desvia. O fruto não permanece. O que é que acontece, pessoal? Você desviou da verdade. Então, a espiritualidade deixa você. Por isso que está lá em Apocalipse falando, volte ao primeiro amor, volte, você que desviou, volte à prática do primeiro amor. Então, está lá em Apocalipse, porque tem gente que, nesse chamado, é por isso que ele fala, muitos são chamados, mas vai pouco escolhido para estar fazendo o trabalho da espiritualidade. São poucos. Então, são poucos que falam a verdade. Aqui nas redes sociais, são poucos que falam a verdade. Tem muito desviado aí na espiritualidade, tá? Foram chamados, começaram até dar o fruto, mas não permaneceu dando aquele fruto do amor, da alegria, da paz, sabe? De fazer o bem ao próximo. Eles desviaram. Então, foi o que aconteceu com a maioria aí das igrejas, principalmente a igreja evangélica, tá? Aconteceu isso. E aí, muitos outros grupos aí também estão tudo desviados. Eu sinto muito, tá, pessoal, em falar isso aqui, mas tenho que falar essas coisas aqui, tá? O despertar, o chamado espiritual, para você entender isso, tá? Que é o chamado da sua alma, da sua consciência, para você dar o fruto de amor, de alegria, de paz. Foi isso que Deus está chamando você. Mas tem muita gente que não está entendendo. Entraram até na espiritualidade, se envolveram com muita coisa aí, se desviaram. A matriz religiosa pegou ele, tá? Por que isso? Porque quando você não tem conhecimento, a primeira porta que você vai procurar essas coisas espirituais é nesses grupos religiosos que tem aí. Então, você vai procurar. Foi por isso a minha intenção de abrir o canal para explicar isso às pessoas que estão sendo chamadas, despertadas para o chamado espiritual dele. Então, aqui é para eu explicar, trazer consciência a você, para vocês se firmarem nessa verdade e começar a dar fruto. Começa a dar o fruto da justiça, o fruto, para que esse fruto permaneça você dando esse fruto. Tá? Se você foi chamado e está dando fruto, permaneça. Não saia de dar desse fruto, tá? Permaneça nessa verdade. Esse é o caminho da sua consciência, tá? Entendeu, pessoal? Eu espero que você tenha entendido, tá? Graças a Deus, com zoada, com tudo, acalmou mais, ó. Deu aquela calmaria agora, tá? Mas você viu que tava aí, funigando aí, tá? Gente aí, queria até entrar em discussão aqui, tudo, tá? Mas conseguimos terminar o estudo, falar para vocês, tá? Agradecer a vocês, tá, pessoal? Aqueles que contribuíram, ajudaram aí no meu canal. Aqueles ainda que não contribuíram, tá tudo certo, tá? Você vai ser chamado, vai ser tocado para contribuir para o canal aqui para a espiritualidade, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, agradecer a espiritualidade, a esse Deus que nos mantém nessa verdade. E até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir, tá? Tchau!